Camaradas, estimados, há uma semana o Diretório Nacional do PSOL reuniu para fazer um debate sobre a conjuntura e decidir algo muito importante para a vida do partido, da militância, eu arriscaria dizer para o país. Embalado pela maioria, o PSOL decidiu realizar, mesmo em meio a uma gigantesca crise sanitária, cujo final do túnel não está claro, porque a orientação do governo, presidida pelo proto-fascista, é deixar morrer e contratar vacinas em doses homeopáticas. E o PSOL decidiu, por maioria, realizar o seu congresso em setembro, abrindo, pasmem, debates virtuais em junho e julho e votação em urna nos municípios em julho e agosto. É verdadeiramente espantosa essa decisão. Tão espantosa que nos leva a perguntar por que razão tanta pressa na realização de um congresso em meio a uma pandemia sem precedentes na história da humanidade e na história brasileira. Por que essa pressa? Ora, o nosso partido não é um partido militante, ele é um partido cada vez mais decidido pelos filiados. Há cada vez uma brecha, um abismo entre aquele que se filia e aquele que milita. Essa brecha é determinada pelo caráter eleitoral, cada dia mais evidente, que o PSOL está cumprindo na sociedade brasileira. Quando a realidade está pedindo precisamente um partido militante, um partido de ruptura, um partido que não se limite a ser apenas o espírito crítico de um liberalismo decadente e ultrapassado, cuja expressão máxima é a decadência moral, política e programática do PT. Agora, se pavoneando porque o Fachin anulou aquele juízo do ex-xerife do bairro, Sérgio Moro, e colocou Lula na disputa eleitoral. Isso bastou para que todas as ilusões sobre o potencial do liberalismo de esquerda ressurgissem na sociedade brasileira com a mesma força de outros tempos, sem levar, contudo, em conta a dura realidade. Acaso você que está me escutando aí, pensa que uma frente ampla, cada vez mais ampla pela direita, cada vez mais adequada, como demonstra o plano de reconstrução nacional lançado pela Fundação Perseu Abramo, uma mera administração capitalista da crise, orientada pela filantropia de extração religiosa, pode resolver os graves problemas brasileiros? Eu afirmo categoricamente, não pode. O PSOL teria que ter, nesse momento, a lucidez de perceber qual é o momento histórico que nós estamos vivendo e operar uma ruptura com tudo isso que está aí. Uma ruptura pela esquerda. A sociedade brasileira está atônita, em busca de uma orientação crítica. A sociedade brasileira, a maioria da população, os trabalhadores em especial, guarda uma grande desconfiança dos partidos. E quando o PSOL decide que vai fazer seu congresso, com debates virtuais entre junho e julho, escolha de delegados em julho e agosto com urna presencial, e realização às pressas de um congresso em setembro, ele soma nesse vale comum de descrédito dos partidos políticos. O que um partido político teria que fazer agora? Abrir-se para o grande tema nacional e abrir os seus fóruns para que a população veja como nós deveríamos estar produzindo uma praxis política distinta desse decadente liberalismo de esquerda que se pavoneia de novo com a volta de Lula às disputas eleitorais. Não volta só Lula, voltam as ilusões, voltam toda aquela ingenuidade, aquela consciência ingênua que pensa que uma frente ampla, cada vez mais ampla pela direita, compondo com latifúndio, com multinacionais, com banqueiros, com grandes comerciantes, possa resolver uma crise cíclica mundial combinada com a crise que nós começamos aqui, desde que a ex-presidente Dilma aplicou um plano recessivo gigantesco, tirando o direito dos trabalhadores. E cuja onda mais elevada é essa tocada pelo proto-fascista sob a condução de Paulo Guedes.
A burguesia brasileira, em uníssono, segue com a coesão burguesa, apoiando o governo, que por sua vez só apoia Paulo Guedes. E esse, por sua vez, tem uma única mercadoria: vender o Brasil e aprofundar a superexploração dos trabalhadores. A demonstração está clara aí, muito claramente, até para os neófitos, observar que o auxílio emergencial é cada vez menor e que aquela redução da política moral, aquela digestão moral da pobreza é incapaz de contemplar ou sequer mitigar o sofrimento humano, a violência, a miséria, a fome e o desespero de milhões de brasileiros. Portanto, era essa hora de o PSOL não marcar um congresso às pressas, destinado apenas a resolver suas pequenas lutas internas, mas abrir o partido para uma agenda nacional e mostrar que o PSOL não quer apenas ser um band-aidzinho aí, numa feridinha exposta, mas ser um partido que nasce para renovar a vida política brasileira, para inaugurar uma nova praxis política. O PSOL está renunciando a isso precocemente. Eu digo sempre, repito aqui, que o PSOL revela todos e cada uma dos piores vícios do PT na maturidade, sem ter, contudo, as virtudes originárias, criadas lá atrás, no século passado, no início da década de 80, final da década de 78, 79, 80. Você veja que, precocemente, o PSOL repete a tragédia do Partido dos Trabalhadores, quando deveria ser uma ruptura com essa história. Nasceu para isso, nasceu renunciando à reforma da Previdência, que o Lulinha Paz e Amor fez contra os trabalhadores brasileiros. O PSOL nasceu para aprofundar aquela vocação, e não para repetir a história como uma farsa. A primeira foi uma tragédia, como disse Marx, como ensina Marx. A segunda é uma farsa. Aventar a ideia. Nós fizemos isso, estávamos na reunião do Diretório Nacional, quando os jornais burgueses estampavam matérias em que o presidente do partido, Juliano Medeiros, afirmava a possibilidade de o PSOL não ter nem candidato no primeiro turno. Já aderir a uma frente, que é uma frente lulista, impotente para resolver os problemas do país, vai aprofundar a crise brasileira. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Não só não foi desmentido essas informações da imprensa burguesa, sequer como uma advertência daquelas de praxe, não disse, como tudo se encaminha para que o PSOL tenha uma decisão dessa natureza, renunciando ao seu protagonismo. Não basta, é verdade, ter candidato próprio. É preciso ter um candidato próprio com um programa completamente distinto desse do liberalismo de esquerda, que não quer tocar no centro das grandes questões, não quer romper com os interesses do grande latifundiário, dos banqueiros, dos grandes comerciantes e das multinacionais. Não quer estabelecer uma política anti-imperialista como orientação da política externa. Não quer colocar o protagonismo das massas e não o processo eleitoral no centro de uma estratégia de transformação. Não basta bradar que é preciso andar aí, sujar os pés no barro. É preciso ter clareza do que dizer ao povo. É hora de uma vanguarda política. É hora de que o PSOL tenha algo que a última reunião, lamentavelmente, não expressou. Uma análise do que está acontecendo no país. Já não basta o fiasco que foi as ilusões despertadas dentro do partido, ainda no primeiro turno, da escolha da presidência para a Câmara dos Deputados. Lembram? Metade da nossa bancada queria apoiar a Baleia Rossi. E todos eles, no segundo turno, expressão feita pelo presidente do partido, estava disposta a derrotar o Bolsonaro no segundo turno daquela eleição. Que obviamente nem teve, porque a coesão burguesa passou como um trator por cima dessas ilusões. E a direita conseguiu 302 votos de 306 necessários para fazer mudanças constitucionais. Ato seguido, a burguesia, aquela coalizão industrial que vai da Anfávia a Biquem, dos químicos aos petroleiros, do comércio à siderurgia, decidiu o quê? Decidiu mandar 35 projetos de lei alterando a Constituição
que representa um assalto ao Estado, uma abertura total da economia e um aprofundamento da exploração dos trabalhadores. Meus camaradas, 54 milhões de brasileiros, que constituem mais da metade da população economicamente ativa, vivem com uma renda de até R$600. Ora, isso já é um inferno na Terra. O desemprego alcança, no Nordeste do Brasil, uma taxa de 32%. E o emprego, nós sabemos, está altamente precarizado, sem direito às mais mínimas condições do trabalho. Nem previdenciários, nem direitos trabalhistas, nem hora extra, nada, nada. É uma exploração em que os tribunais estão sancionando a vontade da burguesia. Esse é o momento para o pessoal dizer basta, apresentar um diagnóstico da crise, um processo que não estivesse marcado pela busca de uma acomodação interna, que certamente está de olho no fundo partidário, no fundo eleitoral de 2022, no controle da fundação, Lauro Campos. Veja, é um cálculo muito pequeno para a hora grandiosa que o Brasil está vivendo. Uma hora de grandes confrontos, uma lógica das situações extremas como nós temos alertado aqui desde agosto, quando tivemos uma última reunião do Diretório Nacional do PSOL e eu entreguei um documento dizendo que a crise se agravaria, que Bolsonaro teria uma vitória e que nós estaríamos marginalizados, colocados no canto, no máximo como espírito crítico do liberalismo de esquerda. Eu digo isso porque o partido, como repito 1000 vezes, navega sem uma bússola, sem teoria, sem programa, sem perspectiva. E, sobretudo, com ilusões de que nós não podemos disputar o poder, que só podemos disputar o governo. A reunião do Diretório Nacional foi, portanto, de trâmite. Eu estou propondo há mais tempo e quero dizer para você que é filiado no PSOL, e você que é eleitor do PSOL, e você que é militante do PSOL, eu propus que todas as reuniões do Diretório fossem abertas. Abertas para quem? Para o povo. Para que a maioria absoluta observe qual é a discussão que o PSOL está fazendo. Como uma forma não só de abrir o partido, como uma forma de começar a dar credibilidade junto ao povo do discurso do partido. Para que o povo verifique se o PSOL é digno de sua confiança ou não. Todo mundo votou contrário a essa posição. Ninguém está disposto a abrir o partido. E eu me pergunto, por quê? Nós não estamos tratando lá nada, rigorosamente nada, que coloque em risco a segurança de nossos militantes. Por outro lado, somos um partido que atua nos marcos da ordem e que deveria atuar cada vez mais contra a ordem burguesa. Mas abrir o partido, as reuniões dos diretórios estaduais, municipais e, sobretudo, nacional, como fazem outros partidos do mundo, como já fazem outros partidos do mundo, nem isso nós conseguimos aprovar lá dentro. O PSOL caminha a passos acelerados, provavelmente para sua condenação. Condenação em relação ao quê? Ao fato de não ser capaz de identificar qual é a função dos partidos políticos aqui e agora. E qual é a função de um partido socialista nesse momento da crise nacional. Oferecer-se como alternativa à esquerda, diante do avanço do protofascista e do seu programa ultraliberal e da tentativa inútil de voltar às virtudes republicanas dos governos do PT que fracassaram diante do povo e que constituíram uma derrota imensa ao não ser capaz de lutar nem pelo governo, imaginem pelo poder. Quero concluir com algo. Os partidos políticos, aqueles que querem contar para a realidade brasileira, aqueles que querem contar para a maioria do povo, nesse abismo social sem remissão que está aí, cada dia aumentando, só podem cumprir uma função construtiva do ponto de vista revolucionário, político, crítico, agora entre nós, se estiverem com uma proposta de poder, se lutarem pelo poder. A burguesia não precisa lutar pelo poder, pela razão simples de que ela já o detém. A esquerda precisa ter uma estratégia de poder. Ninguém vai vencer no Brasil lutando por uma estratégia de governo sem uma estratégia de poder.
E é isso que atualiza o discurso e a praxis da Revolução Brasileira. Foi uma grande derrota, não para mim e para outros camaradas que votamos contra isso, foi por maioria a votação, mas foi uma grande derrota para a esquerda brasileira, essa última resolução do Diretório Nacional. E se isso se encaminha na direção do que querem, com debates virtuais e votação em urna, em meio a uma pandemia, sem uma orientação crítica e sem um programa próprio, vai ser uma derrota definitiva do partido. Portanto, camaradas, eu estou pedindo atenção tua para as resoluções do partido. Observe com olho clínico e observe o passo mal dado pela maioria do partido. Observe as suas intenções subliminares. Leia o documento que nós produzimos, fazendo uma avaliação de conjuntura. É um documento de 14, 15 páginas que está aqui à disposição de vocês nas mídias digitais da Revolução Brasileira. Faça uma reflexão, a despeito de você ter simpatia ou não pela Revolução Brasileira. Analise com cuidado e pense sobre essa questão que eu estou trazendo à consideração pública. Como membro do Diretório Nacional, não me cabe uma posição burocrática de votar lá sem prestar contas aqui. Um partido socialista tem que honrar essa condição e fazê-lo de maneira aberta. Siga as nossas posições, discuta, reflita conosco e venha para a Revolução Brasileira. Um grande abraço, adiante à esquerda e até breve.